Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso curso. Deixa eu só... Assim fica melhor. O que nós vimos na semana passada? Então, nós introduzimos o assunto sobre teologia da aliança, fizemos uma distinção entre teologia e doutrina. Doutrina é um recorte de um assunto pontual da Escritura. Teologia é aquilo que em todo o tempo a Escritura está dizendo e se aplica a todas as doutrinas. E nós falamos que a aliança, pacto, a teologia da aliança, é presente em qualquer assunto que nós formos tratar da Escritura. Isso porque a aliança foi a forma como Deus escolheu se relacionar conosco. Nós vamos ver uma frase hoje da Confissão de Fé que fala um pouquinho sobre aliança e essa ideia, e eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu conversei em relação à minha relação com João Pedro. Então, João Pedro é uma criança, e para que algumas coisas no nosso relacionamento fiquem bem claras e bem estabelecidas, regras têm que ser colocadas, porque senão ele vai confundir o relacionamento que ele tem com um amigo, ou o relacionamento que ele tem com a irmã dele. Então eu preciso fazer alguns acordos com ele. João, olha, a gente brinca dessa forma com esses limites. Olha, a hora que o pai fala assim, a coisa tem que funcionar desse jeito. E essa é a forma mais fácil de você trabalhar com criança. Eu me lembro quando eu fui dar aula para as crianças, eu dei aula para o primário, até o 8º ano. Eu dei aula de filosofia e aula de ensino religioso. E eu me lembro como foi desesperador entrar na sala de aula para dar aula para os pequenos. Eu era acostumado já a dar aula para adultos, e na igreja, em faculdade, mas não tinha o hábito de dar aula para pequenininho. E aí me soltaram numa sala com crianças lá de 6 anos de idade, e eu tinha que me relacionar com eles. E eu comecei a perceber que dava certo as coisas com eles com aliança, com acordos. Olha, então é o seguinte, a gente vai ter 5 minutos aqui, vocês precisam prestar atenção nisso, 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 e depois a gente vai fazer assim, assim, assado. Combinado? Combinado. Então vamos. E você fazia e sinalizava para eles, e ia mostrando que aquilo que estava sendo pactuado, acordado, tinha condições claras e que elas seriam cumpridas. E é muito legal que a criança, quando você não cumpre alguma das coisas, ela cobra rapidamente, né? Então eu tenho muito cuidado quando eu prometo as coisas para o João, e uma vez que eu prometi, eu tenho que cumprir, e eu cumpro para mostrar a fidelidade e o valor da palavra, né? Coisa que, infelizmente, muitos homens hoje em dia já perderam, né? Não só na relação com os filhos, mas na relação com o todo. Não empenham e cumprem mais a sua palavra. E nós falando, usando esse exemplo da minha relação com o meu filho, eu mostrei como que Deus, para comunicar conosco de uma forma que nós possamos compreender, ele então se esvazia da sua glória e em um ato de condescendência ele vem e trata conosco numa linguagem que é mais acessível e compreensível a nós. Por isso que Deus escolheu falar e tratar conosco através de alianças. Nós vimos depois os elementos presentes na aliança. Toda aliança na Escritura, ela consiste desses elementos. Em alguns momentos, a palavra aliança vai estar lá muito clara. E fez Deus aliança com Noé. E fez Deus aliança com Abraão. Em momentos da Escritura, isso aparece com clareza. E fez Deus aliança com Davi. Contudo, a palavra aliança nem sempre aparece assim, nessa formatação. E fez Deus aliança. Mas esses elementos, eles estão presentes em todos os momentos em que Deus faz acordos com o seu povo. E que elementos são esses? As partes envolvidas, as condições, as promessas e castigos, e também a ideia do sacramento, o símbolo que dá provas aí do acordo feito. Nós vimos depois o pacto da redenção, então falamos que iríamos ver nessa pequena introdução sobre teologia da aliança, nós falamos que iríamos ver as principais alianças, né? A aliança da redenção, a aliança das obras e a aliança da graça. Nós começamos então da aliança da redenção. A aliança da redenção foi a aliança feita entre pai e filho, lá nos tempos eternos. Nós vimos uma fundamentação bíblica disso, mostrando que, embora nunca tenha aparecido, olha, nesse dia o pai e filho sentaram e conversaram sobre isso, e acertaram assim, assim, assado, não tem nenhum texto que
narra esse acontecimento, contudo, nós vimos biblicamente diversos momentos em que este acordo entre pai e filho é mencionado na Escritura. Principalmente Jesus dizendo, eu vim cumprir a vontade do meu Pai, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a do meu Pai. E a gente viu esses textos que dão evidência bíblica da aliança da redenção. Depois nós vimos que foi uma aliança feita na eternidade, antes mesmo da fundação do mundo, pai e filho já haviam decidido salvar o homem e como que isso se daria por intermédio do filho. Nós vimos as condições que foram pactuadas, então o pai prometeu ao filho dar-lhe as nações, prometeu ao filho dar-lhe o auxílio através do Espírito, e o filho se comprometeu a dar a vida pelos pecadores, e este seria o meio para a salvação e para que ao filho pertencesse este povo escolhido do Senhor. E vimos o cumprimento também deste pacto na pessoa do filho, tanto o filho cumprindo quanto o pai também cumprindo a sua parte no acordo. Hoje a gente vai dar sequência a estes pactos, vendo o pacto das obras e o pacto da graça. Basicamente, nós vamos dividir esses assuntos em 3 partes. A primeira parte, os elementos constituintes do pacto, depois, como que esse pacto se desenvolveu e, por fim, a aplicação prática desse estudo para nós. Nós vamos ver isso nas 2 divisões do nosso estudo hoje. Vocês fiquem à vontade para perguntar, interromper, contribuir no momento que vocês assim quiserem, tá ok? Primeiro nós vamos começar a falar então do pacto de obras, ou pacto das obras. Há uma grande discussão em relação a este nome, essa nomenclatura, se ela é válida ou não. Essa discussão se dá principalmente porque alguns vão questionar, olha, a ideia de pacto das obras dá a impressão que a salvação em algum momento está ligada ao mérito do homem. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa nomenclatura. Essa nomenclatura de pacto das obras é a nomenclatura que aparece na nossa confissão, na Confissão de Fé de Westminster, e nós vamos entender em que sentido obras aparece aqui. Okay? O pacto de obras, ou pacto de criação, ou ainda pacto da natureza, ou até pacto da lei. Então vejam, justamente porque há uma discussão dessa nomenclatura, ela vai aparecer de outras formas. Por que eu estou citando essas formas? Porque talvez você pense assim, poxa, eu nunca ouvi falar de pacto das obras. Talvez você já tenha ouvido sobre aliança da criação. Então, não significa dizer que necessariamente nós estejamos apresentando algo que você nunca viu, ou que descobrimos a roda, ou estamos trazendo algo muito difícil de ser abordado na igreja. Muito pelo contrário. Vejam, nós já citamos, está lá na nossa confissão. Qualquer igreja confessional que minimamente em algum momento dedicou 10 estudos na confissão, passando pelos primeiros 10 capítulos, passou pelo capítulo 7 lá que trata do pacto das obras. Então, talvez você não tenha ouvido com esse termo pacto, mas tenha ouvido com o termo aliança. Então, aliança das obras, aliança da criação, aliança da natureza, aliança da lei, todos são termos comuns a essa ideia de pacto. E essas terminologias são aí cuidados que cada um dos teólogos vão tendo com a nomenclatura. Às vezes com mais sentido, às vezes não, às vezes por um preciosismo da pessoa que fala. Por exemplo, apenas um exemplo, tá? Um recorte aqui. Eu não gosto muito desse termo natureza. Eu prefiro sempre usar o termo criação. Né? Então, quando a gente sai lá, olha, crianças, vejam a natureza. Eu não acho muito próprio isso. Não estou dizendo que quem usa o termo, ou se você um dia falou esse termo, ou até se me ouvir falar o termo, que a gente esteja pecando ou cometendo um grande deslize teológico. Não é isso que eu estou pondo. Eu estou pondo que, numa ideia de você afinar mais os termos, usar criação para aquilo que Deus fez é melhor do que algo como natureza que pressupõe naturalmente existir. Não, foi Deus que intencionalmente fez. Se foi assim, então foi criado. Então, apenas por um cuidado e zelo, mas não por uma afirmação de tem que ser assim, às vezes eu prefiro usar criação do que falar natureza. Mas, repito, se alguém falou natureza, está errado? Não. Como eu disse, talvez vocês um dia me vejam falando, né? Olha, a natureza é tão bela, né? E não há mal nisso. É só para vocês entenderem que talvez você já tenha ouvido muitas coisas da teologia.
só não tenha percebido com os nomes que por vezes a gente apresenta. E os nomes que nós apresentamos, num curso como esse de Teologia Sistemática, e eu já conversei com o pastor Leonardo sobre isso, nós optamos por usar os nomes mais comuns da literatura teológica. Porque isso ajuda vocês a, no momento em que tiverem contato com esses livros, não ficarem assim, uau, eu nunca vi isso, né? Então, os termos que o pastor Leonardo tem usado com vocês aqui no curso, que eu estou usando com vocês, são os termos mais comuns que aparecem nos livros, né? E aí, talvez você vai falar, nossa, isso que o pastor está falando é aquilo que eu já havia aprendido de uma outra forma. Ok, é isso mesmo. O objetivo é esse. A gente só está dando os nomes que usualmente são vistos nas teologias sistemáticas, ok? Estes são alguns nomes utilizados para a primeira aliança que Deus realizou com a sua principal criatura, o homem, que foi este criado à sua imagem e semelhança. O capítulo 7, então, Confissão de Fé, vai nos dizer: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, o pai e o filho, lá o João Pedro, o adulto e uma criança, tão grande essa distância, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Em outras palavras, sabe aquilo que o pai diz ao filho, quando o filho chega e fala, pai, arrumei meu quarto, o que o pai fala? Não fez mais do que a sua obrigação. É isso que, em palavras muito mais eruditas, está sendo posto pelos teólogos de Westminster. Embora, como criatura, não façamos mais do que a nossa obrigação obedecer ao Criador, há um jeito de nós fruirmos da bondade de Deus, que nada tem a ver com o nosso mérito, mas com este Deus, graciosamente desejando nos abençoar, e ele usa e decide fazer isso através de pacto, através de aliança. Eu obedeci, Senhor. Ok, você é criatura, eu sou o Criador, eu mandei, você faz, é a sua obrigação. É isso, Senhor? É. Tá, mas como eu sou um Deus bondoso, caridoso, gentil, generoso, eu quero dar, eu quero abençoar você e eu vou fazer isso através de pactos e acordos. Isso aqui, irmãos, deixa eu abrir mais um parêntese. Eu sei que vários aqui estão tendo essa experiência de criar os seus filhos e tem bastante criança pequena aqui. É muito legal nós pais estabelecermos algumas coisas com os filhos. Nem sempre o façam por pactos e alianças. Às vezes façam de forma graciosa mesmo. E sempre tentem, de alguma forma, ao fazer bondades para os filhos, direcionar e mostrar isso na relação que Deus tem conosco. Usem isso de forma intencional. Então, combinem em algum momento com a esposa, né? E eu estou colocando aqui com a esposa porque eu entendo que os pais devam encabeçar isso. Combinem com a esposa, olha, essa semana a gente vai dar um presente e vamos ensinar sobre graça. Não é Natal, não é aniversário, não é Dia das Crianças, mas a gente vai dar para ensinar graça. Mostrando que em muitos momentos Deus dá coisas que nem pedimos e nem precisamos. Em outros momentos, estabeleça pacto e aliança. Olha, você vai fazer isso, 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 é sua obrigação, contudo, fazendo, você vai fazer e vai receber assim. Por quê? Porque Deus tratou assim conosco. E aponta para as alianças que Deus fez com o homem. É sempre bom a gente usar a pedagogia que Deus usou conosco e aplicá-la na relação com os nossos filhos e fazer isso, mais uma vez, de forma intencional. Eu sei que você já faz isso, mas aplique a intencionalidade de mostrar como Deus faz conosco. Eu gosto muito de uma ilustração, vou tentar falar o mais rápido possível, só para a gente não perder o tempo aqui, né? 2 meninos receberam a seguinte ordem do pai: não joguem bola dentro de casa. Aí, jogando bola dentro de casa, o pai falou: não joguem bola dentro de casa. Se vocês jogarem bola dentro de casa, vai acontecer alguma coisa, vai quebrar alguma coisa, vocês vão ser corrigidos e disciplinados. Aconteceu que as crianças jogando bola, o que aconteceu? O óbvio, a bola chutada um pouco mais forte, bateu na televisão, aquela televisão linda, 60 e todas polegadas, simplesmente tombou e pum, caiu no chão, quebrou. Quando o pai chegou, olhou, o que aconteceu? Os meninos jogando bola dentro de casa. O pai então toma a seguinte decisão: vocês vão sair comigo agora. Os dois já olhou um para o outro e falaram assim: eita, se a disciplina vai vir fora de casa é porque o negócio vai ser feio, né?
Não tem nem salvação, não dá nem para fazer lá no quarto como normalmente ele faz, vai ter que levar para fora de casa, o castigo vai ser grande. Então esse pai entra no carro com as crianças, calado, sério, bravo, e as crianças ali no banco de trás já pensando, os dois meninos, meu Deus, onde ele está nos levando? É o matador, é o cativeiro, é alguma coisa, é assassino, vai colocar a gente lá no micro-ondas, né, num monte de pneu e queimar a gente. Os meninos já em pânico com aquilo. De repente o pai para numa sorveteria. Aí ele falou, não, vai pegar gelo aqui, né? Para cobrir os hematomas, é certo que vai pegar gelo. E aí então o pai fala, vamos descer. Aí a preocupação foi aumentando. Não, pode escolher um sorvete aí, o que vocês quiserem. Logo um pensou, é aquela última refeição antes da morte. Aquele último desejo do prisioneiro, né? Escolhe o sorvete, escolhe o sabor, porque hoje é o fim. E aí chega ali, dá o sorvete para os meninos, eles começam a comer. O pai então para e diz assim, olha, o que vocês fizeram? A gente desobedeceu. Qual foi a consequência? A gente quebrou a televisão. O que vocês mereciam? A disciplina e o castigo. Foi esse o acordo combinado. Ok, eu estou trazendo vocês aqui hoje para tomar sorvete, porque eu quero ensinar aquilo que Deus fez por nós. Deus demonstrou graça e misericórdia e benevolência, mesmo a gente, por vezes, errando e falhando. É para você fazer isso sempre? Não, senão seu filho vai ficar sem vergonha. Mas em algum momento, dos muitos erros que seus filhos vão ter, como o meu tem, escolha demonstrar graça para ensinar a forma como Deus trabalhou conosco. E claro, esse pai também, em alguma medida, deve ter mostrado, ou pelo menos é o que eu faria para completar um ensinamento, que a fatura da televisão foi admitida pelo próprio pai. Aí é o entendimento completo do pacto, né? Não é que não teve consequência, teve, mas o pai assumiu, né? Que é o que a gente vai ver no Pacto da Graça logo adiante. Ok? A confissão segue. O primeiro pacto foi feito com um homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência. Destaco essa expressão, perfeita obediência pessoal. Então, esse foi a principal condição estabelecida. Eu vou explicar isso no decorrer de toda a aula sobre o Pacto das Obras, então não vou parar aqui. É só para que vocês vejam que a nossa confissão já trata do assunto. Então a gente vê que a confissão apresenta o pacto de obras do jeitinho que nós vamos falar agora em diante. Onde a gente vê isso que a confissão acabou de falar na Escritura? Em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente vê um acordo que Deus está fazendo com o homem. Um acordo muito simples. Então aí as árvores vocês podem comer. Isso pressupõe que eles são abençoados. De toda a árvore do jardim vocês têm a liberdade para comer, a abundância, a liberdade genuína e verdadeira, mas há também condições para que isso se mantenha assim. Há uma árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não vão comer. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Condição é apresentado uma consequência, se vocês comerem vocês vão morrer, uma maldição é posta, e aí nós temos aqui os elementos. Percebam aquilo que eu disse, não necessariamente a palavra aliança aparece aqui, mas é claro para todos que um acordo está sendo feito, uma aliança está sendo estabelecida, um pacto está sendo firmado. Mas uma pergunta que nos vem, né, quando a gente pensa, isso aqui é unilateral ou é bilateral? Né? Deixa eu pular aqui. Quando a gente vê essa ideia, quem está chamando para o acordo? Deus. O que Adão discutiu na proposta do acordo aqui? Nada. É bilateral ou é unilateral? Antes de responder isso, vamos voltar e falar ainda das partes. As partes contratantes, então, são óbvias no texto. Deus e Adão. Não tem muito mistério nisso. Mas algo não tão óbvio, mas necessário de ser mencionado, é a representatividade de Adão. Era só Adão que estava ali? Não. Toda a humanidade estava ali, inclusive toda a
Costuma-se dizer que Adão é cabeça federal. Por isso essa ideia, né, do que a gente falou agora há pouco. Nós estamos usando termos da teologia. Talvez você tenha ouvido falar de forma inúmera, em muitos momentos na igreja, Adão nos representava, Adão era nosso representante, era nosso representante. Qual é o termo teológico para esta representatividade de Adão? Cabeça federal. Ele era o cabeça federal de todos os homens, ou representante de toda a humanidade. E por esse motivo que, quando Adão caiu, todos caíram com ele, ou caíram nele, na figura dele, na representação dele. Uma forma bem simples de a gente entender isso, nós pensamos na figura de um presidente da República, né? Quando uma nação entra em guerra com outra, ela representa a liderança que comprou a guerra ou que iniciou a guerra. Ela representa a vontade de cada um dos cidadãos daquele país ou daquela nação? Não. Lembra o que aconteceu entre a Rússia e Ucrânia? E eu não quero, de forma nenhuma, estabelecer qualquer lado de quem tem razão ou não tenho a menor condição de fazê-lo, não tenho o menor conhecimento histórico dos dois países para falar, mas veja, era notório que muitos russos não queriam aquela guerra e muitos soldados estavam desertando. Inclusive história de soldados que estando lá se recusavam a pegar e atirar e o faziam apenas assim, eu só vou atirar se eu estiver correndo risco mesmo de morrer, do contrário eu não vou fazer. Claro, estou falando de todos os soldados? Não. Mas estou mostrando que mesmo aquela parte do povo, aquela parte de soldados que não concordavam, agora era uma realidade. Aquele país estava em guerra. As sanções econômicas que vieram sobre os russos vieram só sobre aqueles que concordavam com a guerra? Não. Aqueles que discordavam também sofreram as mesmas sanções, as mesmas dificuldades, né? Então, vejam, por que isso aconteceu? Porque o representante daquele povo decidiu guerrear com uma outra nação. Se ele tinha razão ou não, é outros 500. Mas é para que a gente entenda, nós estamos sempre debaixo de uma representatividade. Sempre assim. Na relação da casa, do lar, quem Deus estabelece como representante da família? A figura do marido. É nesse sentido que a Bíblia fala que ele é o cabeça, não é? Então não é para que ele faça da esposa de um capacho, mas é para que ele entenda toda a responsabilidade dele representar a sua casa diante de Deus. Lembram lá um texto que é muito legal falando disso, aplicado à família? Lembra lá o primeiro capítulo de Jó? Jó constantemente apresentava sacrifícios, considerando, talvez meus filhos possam ter pecado, né? E ali ele representava os filhos. É muito importante nós entendermos este senso de representatividade, porque isso traz para nós, os homens da casa, responsabilidade. Nós precisamos zelar pela vida santa, pela honestidade, pela moralidade, né? E fazer isso, ainda que os meus filhos talvez pisem na bola, que a minha esposa talvez pise na bola, mas é minha responsabilidade ser e fazer, apesar do que os outros estejam fazendo, né? Olha o que o Horton diz em relação a esta representatividade de Adão. Quando incluímos referências do restante da Escritura, Adão é claramente visto como não simplesmente um indivíduo, mas como representante público. Não era apenas que ele estava em aliança com Deus, mas toda a humanidade estava representada como estando em aliança com Deus por sua participação federal em Adão. Toda a criação, na verdade, foi julgada em algum sentido em Adão, no texto de Romanos que eu acabei de citar. É com esse pano de fundo simultaneamente legal e relacional em mente que Paulo faz as suas declarações sobre a imputação do pecado de Adão como correlato da imputação da justiça do segundo Adão, especialmente lá em Romanos 5. Olha que legal. Este relacionamento não tem implicações apenas de uma relação entre Deus e o homem, mas também de uma condição de justiça. É legal e relacional. Ao mesmo tempo envolve amor de Deus, compaixão, misericórdia, graça, bondade, mas também envolve justiça. Justiça. Por isso que uma coisa não pode anular a outra. Deus é bondoso, Deus é gracioso, mas é um Deus justo. Eu lembro uma vez explicando sobre
a doutrina dessa representação em Cristo, né? Então, um rapaz que eu estava discipulando, ele falou assim, pastor, então quer dizer que o camarada ele vai lá, ele bebe, ele fuma, ele xinga, ele bate, ele rouba, ele faz tudo errado, um dia ele ouve o evangelho, chega aqui, ajoelha, faz uma oração e está tudo certo? É simples assim e pronto, acabou? E aí, e o pagamento de tudo que ele fez de ruim? Fica por isso mesmo? Eu falei, não, quem disse que fica por isso mesmo? Quem disse que não teve punição? Quem disse que não teve dor e sofrimento? Teve, mas de uma pessoa que o representa, Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Já estou antecipando bastante daquilo que vai ser visto lá em Pacto da Graça, mas vejam como não é apenas uma questão relacional. É Deus condescendendo do homem, vindo, estabelecendo um relacionamento, ele é grande, ele é poderoso, ele é tudo, e decidiu ter proximidade conosco, estabeleceu pacto e aliança. Não é só disso que doutrina da aliança, ou corrigindo, teologia da aliança trata. Trata também de justiça. A forma como Deus não apenas revela-se como um Deus bondoso e gracioso, mas também como ele se revela como um Deus justo. Então, em alguma medida, a gente responde aqui a uma pergunta muito difícil. Por que tudo isso? Por que o fruto? Por que a árvore? Por que o pacto? Porque, em alguma medida, um atributo de Deus não estava sendo revelado por completo. Na criação, então, você vê poder, sabedoria, ordem, e tantas coisas belas que a gente pode falar do Deus que criou. Mas você não vê, por exemplo, o atributo da justiça manifesto na criação das coisas. Percebe que, então, até Gênesis 3, você vê muito claramente a ideia de um Deus gracioso, bondoso, amoroso, mas você não consegue ver, por exemplo, justiça, você não consegue ver o atributo da misericórdia, o atributo da graça. Então, para que esses atributos fossem revelados e este Deus glorificado, é então que se dá o desenrolar da história. Então a gente volta. Ok, mas aí, é unilateral ou é bilateral? Existem duas partes, porque nós falamos Deus e o homem, mas não seria mais correto dizer uma única parte? Somente Deus propondo? Né? E a gente vai entender um pouquinho do porquê isso é bilateral. Né? Palmer Robertson, que escreve o Cristo dos Pactos, que já foi citado aqui anteriormente, vai nos explicar dizendo o seguinte: tanto as evidências bíblicas como as extras bíblicas indicam a forma unilateral do estabelecimento da aliança. Nada de barganha, troca ou contrato caracteriza as alianças divinas na Escritura. Não é uma barganha, não é uma troca com Deus. É muito curioso, né? Aquela ideia do fazer voto, né? Pastor, posso fazer um voto? Muita gente perguntava isso também. Posso fazer um voto? Tá, você quer o quê? Quer barganhar com Deus? Você quer estabelecer uma nova aliança, um novo acordo, um novo contrato, onde você vai colocar algumas cláusulas contratuais. Se eu fizer, então o Senhor tem que me dar, como que chamando a Deus para um acordo do qual ele não propôs, não faz muito sentido. Né? E aí vem a resposta, só para fechar o parênteses, né? Pastor, pode fazer voto? Faça voto com tudo aquilo que Deus apresentou na Escritura que se pode votar. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu e empenhou na sua palavra, você pode, com ele, se comprometer e entrar em voto. Aí, nesse caso, você não está colocando Deus contra a parede, ou você não está forçando Deus a uma aliança, você está simplesmente participando de algo que ele já aliançou e se comprometeu contigo através da palavra revelada. Diga. Um exemplo, eu vou falar um que eu usei ontem na minha oração antes de dormir. Eu orei e falei, Senhor, a tua palavra nos diz lá em Apocalipse capítulo 11 que o Senhor dará às tuas testemunhas poder e autoridade para fazer cair fogo do céu, desde que seja para testemunhar a tua palavra. Senhor, eu não estou pedindo a ti fogo do céu. Eu estou pedindo a ti uma casa para eu morar em Guimarães, para eu poder estar lá e testemunhar a sua palavra. Veja, eu estou me valendo de uma promessa de Deus. Não fui eu que coloquei Deus. Falei, Senhor, é o seguinte, eu quero isso. Não, ele falou. Se ele não quisesse ter prometido aquilo, ele não prometia, mas ele disse, eu darei às minhas testemunhas autoridade e poder para fazer cair fogo do céu, se necessário for, para testemunhar e profetizar em meu nome. E a minha fala com ele foi o seguinte, Senhor,
eu não preciso de fogo caindo do céu. Eu preciso de agora de uma casa, de um lugar, para ali começar a reunir as pessoas e pregar, e testemunhar, e profetizar em teu nome. Então, muitas promessas de Deus estão presentes na Escritura. Em relação à obra, ao reino, aos filhos, à família, a Ele próprio, à glória dele, e todas elas apontam para a glória dele. Isso é o mais importante. Nada tem a ver conosco e com a nossa glória, mas com a glória dele. Quando nós pensamos em pedir algo e entrar em acordo com Deus diante daquilo que ele já prometeu na sua palavra, isso não é voto de tolo. Né? Você tem um livro para me indicar? Porque eu tenho muita curiosidade nessa questão de... Eu sei que Deus nos promete estar sempre conosco, Deus nos promete céu, mas eu sempre digo, eu vejo muitas pessoas falando assim, aquilo que Deus te prometeu, mas o que Deus me prometeu? Cara, Um livro bem simples, mas muito claro, Orando as Promessas de Deus, do pastor Arival. Orando as Promessas de Deus. A ideia do voto de Ana. Veja, Deus tem uma promessa clara para os seus filhos, né? Eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. É uma promessa de Deus, e é um desejo manifesto de Deus, que nós tenhamos posteridade. Então você não está pedindo algo que Deus não propôs, né? Ele propôs isso, e ele quer isso. Então, veja, não é alguma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Deus não me prometeu carro e nem me manda acumular carros ou fazer coleção de carros, então eu não vou votar algo nesse sentido. Mas o voto de Ana é um exemplo claro disso. Senhor, não foi o Senhor mesmo que diz ser o Deus meu, da minha descendência? Não é o Senhor que quer que a gente multiplique e encha a terra? Então, Senhor, eu peço a Ti, né? essa é a minha dúvida, nessa questão, porque no caso de Ana, nesse caso, mas não quer dizer que Deus vai me dar filhos. Não quer dizer que Ele vai te dar filhos. Então, mas você pode pedir. Posso pedir, você pode pedir. Não é uma promessa que vai acontecer na minha vida necessariamente. Pelo menos não no presente tempo. Nesse sentido, ok. Não no presente tempo isso vai se realizar. Pode se realizar depois, na realidade, de novo céu e nova terra. Mas não no presente tempo. Ok? Deus não falhará em nada do que Ele prometeu. Né? Agora, veja, nós estamos fazendo uma distinção do que é preceito e do que é decreto. O fato de Deus ter preceituado que nós tenhamos filhos não significa dizer que Ele decretou que eu tenha. Pode ser que Ele tenha decretado que eu não vou ter. Né? Então, há uma distinção disso. O que eu estou pondo é que, quando nós falamos de uma relação bilateral, ela sempre é presente, porque Deus, Ele próprio, ao estabelecer as coisas na Escritura, Ele fala aquilo que Ele quer para nós, de forma que nós podemos pedir, orar e estabelecer a nossa relação com Ele a partir daquilo que Ele próprio nos prometeu, e não tirando coisas da nossa cabeça. É nesse sentido que eu falei do que é o voto de tolo, né? O que é o pedir de forma indevida. Né? Então, se eu estou pedindo, orando, conversando, tratando com Deus dentro daquilo que Ele soberanamente revelou e preceitou na sua palavra, eu estou na direção certa. Isso não significa dizer que Ele vai fazer como eu estou pedindo, né? Mas que o que eu estou pedindo não é errado. Eu estou pedindo dentro daquilo que Ele preceituou. Se aquilo estiver dentro do decreto dele, isso vai se cumprir. Mas tem certo momento que parece uma barganha, porque do modo de Ana ainda, porque quando ela diz assim, se me deres, eu vou te devolver, nunca cortarei o cabelo e tudo mais, ela vai Sim, faz o voto lá, mas né? parece que tem um benefício para os dois lados. Sim, sim. Sim e não. Porque, veja, se ela não tivesse prometido o filho, Deus não poderia ter chamado da mesma forma? Então, não é de todo uma... Ainda que ela possa ter proposto isso com a intenção equivocada, isso para Deus não mudaria nada. Ele, querendo Samuel, chamaria. Né? E é interessante a gente citar, no caso de Ana, que na oração dela, na sequência do texto de 1 Samuel, ela agradece a Deus por ter sido agraciada. Né? Ela reconhece que foi um favor imerecido. Né? Vamos lá. Foi só um parêntese aí, tá? Sobre a questão dos votos, a gente pode dedicar maior tempo nisso em outro momento. Alguns argumentos sobre essa ideia de ser bilateral, embora pareça de forma exclusiva, Deus sempre tratando tudo. Né? Deus estabelece o pacto.
ele escolhe por causa do seu amor, por seu próprio conselho, por graça e se relacionar com o homem. Então tudo isso é verdade. E tudo isso está lá em Efésios capítulo 1. Né? Ele, Deus, por causa do amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tudo isso parece apenas a parte de Deus. Nesse sentido, isso é unilateral. Mas, por mais que seja um estabelecimento do pacto unilateral, não existiria pacto sem a outra parte. Então você precisa da outra parte para que haja o pacto. Não há relacionamento se o homem não estiver presente. Nesse sentido, então, é bilateral. Pela presença do homem, ainda que ele seja apenas um agente recebedor da graça e da bondade de Deus. Um outro argumento do Duncan, né? Deus administra soberanamente o pacto, ou seja, ele não apenas estabelece soberanamente, como ele também administra o pacto soberanamente. Ele é o Senhor, ele é o soberano e o homem um vassalo. Ele declara as obrigações e, nesse sentido, o pacto é unilateral. Mas há duas partes no pacto, e isso é condicional, porque existem condições específicas para serem preenchidas por cada parte. Nesse sentido, então, o pacto é bilateral. Deus administra isso soberanamente, mas coloca coisas que ele, Deus, se compromete a fazer e realizar e preceitua coisas que os homens devem cumprir. Deus cumpre as condições do pacto. O homem, pelo seu pecado, não cumpre. Mas até isso aponta bilateralidade, né? Ainda que um esteja cumprindo e o outro não. Mas Deus, por sua graça, cumpriu não só as suas condições, mas também as condições dos homens através do Cristo encarnado. Eu vi o reverendo Leonardo repetindo algumas vezes nesses últimos dias aquela ideia, né? Qual é a nossa parte no todo, né? A gente entra com... Como é que o pastor fala? A gente entra com os nossos delitos e pecados, né? Deus entra com graça, bondade, amor, misericórdia. E a gente entra com o quê? A gente entra com os nossos delitos e pecados. É o que o Duncan está falando aqui, né? São duas partes. Ainda que a gente entre com o nosso pecado, mas a gente entra e participa, né? Então, nesse sentido, é bilateral. Deus cumpre as condições do pacto, o homem, pelo seu pecado, não cumpre. Então, com que o homem entra nessa parte? Com seus delitos e pecados. E Deus, na sua graça, cumpre as suas condições e também as condições dos homens. É aquilo que eu estava dando de exemplo anteriormente naquele meu discipulado, né? Quem disse que ficou por isso mesmo? Deus assume também a parte dos homens e cumpre a parte do pacto. As condições estabelecidas no pacto de obras. Quais foram as condições? Então, lembra lá as partes. Deus chama Adão e coloca lá, né? De todas as árvores do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Quais são as condições? As partes a gente viu, Deus e Adão representando a humanidade. E as condições do pacto? Pode falar, gente. Quais são as condições do pacto? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Ter todas as árvores à sua disposição é uma condição abençoadora, né? E não comer daquela árvore da qual havia sido proibido, né? Isso basicamente é o quê? Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Então, qual é a grande condição? Obediência. Obedeça a uma regra simples, né? Não comer do fruto. No texto diz que o Senhor deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Era essa a condição ou estipulação que Deus, aquele que propõe soberanamente o pacto, ordenou a Adão seguir. Em resumo, era uma condição de obediência. E não uma obediência qualquer, era uma condição de obediência perfeita. E é nesse sentido que essa aliança recebe o nome de pacto de obras. Não é no sentido de que a obra te salva, mas no sentido de que a obra era a condição para a demonstração do comprometimento do homem com a aliança. Adão já era agraciado? Sim ou não? Sim. Percebe então que não é por obras que ele teve a condição de graça de Deus? Ele não alcança o favor de Deus
que deu a ele livremente comer de todas as árvores do jardim, porque ele não estava a comer do fruto. Né? Então não é, olha, como você não comeu do fruto, então você pode agora desfrutar de todo o jardim. Não, ele já tinha a bênção do Senhor. Ele já tinha relacionamento com o Senhor. Não é assim que o texto de Gênesis 3:8 fala, né? Que o Senhor passava na viração do dia. Então já havia proximidade, já havia relacionamento, já havia bem-aventurança de estar ali no jardim. Tudo isso ele conquistou, entre aspas, através do quê? Graça de Deus. Não foi mérito. A questão é que Deus queria comprometimento neste relacionamento. Então é nesse sentido de obediência que nós chamamos de pacto de obras e não dizendo que Adão seria abençoado por conta de cumprimento de uma obra a partir do mérito dele. Qual é a promessa do texto e qual é a maldição do texto? Qual é a maldição? Vamos falar primeiro da maldição. O que aconteceria se Adão quebrasse o pacto? Morte. Ok. Essa é a maldição. Morte. E qual é a bênção? Vida eterna? Ok, não morte. Maldição, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas e a promessa? Algo que é legal que a gente vê aqui falando da promessa, a promessa não está explícita ali no texto. Né? Ela não está dizendo, olha, vai acontecer assim, assim, assado, se você não comer. Né? Aí a gente vem para um argumento próprio da teologia. Né? Sempre por trás de um não, há um sim. Por exemplo, por trás do não matarás, o que está implícito ali no mandamento? O zelo para preservar a vida do outro. Então, quando você fala assim, eu vou fazer uma polemiquinha assim bem pequena, tá? Só para vocês pensarem. Só para gastar um tempo. Se não, aqui na aula, depois vocês ficam gastando tempo com o pastor Léo. Por exemplo, eu entendo que quando você pensa lá no MMA, na luta livre, aquilo é um atentado ao sexto mandamento. Por quê? Porque ele não coopera para a preservação da vida. Você expor a sua vida a um risco desnecessário é um atentado ao sexto mandamento, que me manda não apenas não matar o outro, mas também, de forma implícita, está o outro lado, fazer de tudo para preservar a vida. O pastor está dizendo que lutar, fazer jiu-jitsu é pecado? Não, não estou dizendo isso. Porque eu posso fazer justamente para preservar a vida, para a hora que alguém vier me matar, eu conseguir preservar a minha vida e talvez até a vida do outro, né? Só dou um sossega-leão nele ali e pronto. Deixa ele guardado ali e eu também preservei a minha vida. Agora, você expor a sua vida desnecessariamente a esse risco não faz sentido algum. Né? Então, assim, a gente vai aqui, uma defesa pessoal, na hora que eu colocar a minha vida em risco para isso, se for sem necessidade, não faz sentido nenhum. Fui para o jiu-jitsu e fui para a troca ali no Vale Tudo, no meio da guerra, eu sou um soldado e tenho que fazer isso. Ok, você não está expondo a sua vida desnecessariamente ao risco. Você precisa, você está ali, e se ali tiver de sangrar e tudo mais, tiver quebra, traumatismo e tudo mais, faz parte, você está lutando para preservar a vida. Mas fazer isso por entretenimento não faz sentido nenhum, é um atentado ao sexto mandamento. Você vai fazer lá, né? Vou fazer rapel sem corda. Não quero sentir adrenalina. Você está quebrando o sexto mandamento, você está expondo sua vida desnecessariamente ao risco. Né? Tomando Coca-Cola com um monte de açúcar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia. Estou quebrando o sexto mandamento, expondo minha vida ao risco de forma desnecessária. Né? Para não dizer que eu estou sendo legalista só apontando dos outros. Esse pecado da Coca 5 vezes ao dia com açúcar é o meu pecado. Tá? Então, quando Deus proíbe que se coma da árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que a penalidade é a morte, entende-se por trás disso que há uma promessa de vida eterna. Né? Então, qual é a maldição? Comer e morrer. E qual é a bênção por trás disso? O não comer e, obviamente, ter a vida. Repito, por que isso não tem a ver com o mérito de Adão? Porque ele já tinha vida plena. Ele já tinha vida plena. Né? Vamos lá. E qual é o sacramento? Lembra que eu falei de um símbolo que aponta para o acordo? E repito, o símbolo não é o acordo em si. O símbolo não é a bênção ou a maldição. O símbolo é apenas um símbolo. O sacramento é apenas um sacramento. O que Deus usa lá em Gênesis como símbolo
como algo para um homem bater o olho e se lembrar de bênção e maldição? O quê? Podem falar com coragem, gente. Árvore. Qual árvore? E da vida. As duas árvores. Quando nós lemos o texto de Gênesis 2:9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então as duas árvores estavam ali, para serem símbolos do quê? Da maldição e símbolo também da promessa que Deus havia feito, da bênção que Deus havia estabelecido no pacto. Há uma implicação interessante aqui. E eu nem sei qual a posição do Léo, eu deveria ter perguntado para ele antes de falar. Né? Só que o Léo é muito mais autoridade nesse assunto do que eu, e até ele já expôs Gênesis aqui para vocês. Né? Existia efeito real e literal na árvore da vida e na árvore do conhecimento do bem e do mal? Alguns vão dizer o seguinte, não, como todo símbolo era só um símbolo. Assim como o pão continua sendo pão e o cálice continua sendo cálice, não vira carne, não vira sangue, assim também não era a folha em si a maldade ou o fruto em si o mal, assim como também não era a folha ou o fruto da árvore da vida, a vida em si. Eram apenas símbolos. Outros vão dizer que não, havia propriedades em ambos para preservar a vida e para trazer o mal. Né? Eu fico com a primeira proposta. Esse é o ponto que eu não sei qual é a opinião do Léo. Né? Diga, minha irmã. Se ela era uma referência, pensou que não. Não há uma ligação nisso. Né? Ok? Mas também isso não é importante. Tá? Fato é que as árvores estavam ali e de alguma forma aquilo servia para que o homem lembrasse. Há um acordo de obediência plena com o Senhor. Né? A árvore da vida, símbolo da promessa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, símbolo da maldição. Como que é o desenrolar desse acordo? Vocês já sabem, vem a queda. O homem cumpre o acordo? Não. Deus cumpre o acordo, a parte dele? Sim. Em nenhum momento Deus privou o homem de qualquer uma das coisas que estavam ali no jardim. Inclusive, foi dito aqui, né, o nosso irmão colocou, né? Dentro daquilo que estava sendo dito, está lá, de toda a árvore do jardim comerás livremente, não foi privado nenhuma das bênçãos ou promessas. Né? Nossos primeiros pais, e aqui é o texto da confissão de fé, né? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória, para a sua própria glória. Vocês já estudaram a confissão de fé aqui, não vou me deter em explicar, só estou mostrando a partir da confissão de fé qual foi o desenrolar. O desenrolar é que o homem pecou e até mesmo isso estava ordenado pelo Senhor. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Me chama muito a atenção essa ideia, né? De serem inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Não há absolutamente nada que não tenha sofrido afetação do pecado. Né? Isso é muito valioso, porque às vezes a gente fala assim, né? Não, mas aquilo ali é da cultura de um lugar. Tá, mas a cultura foi afetada pelo pecado. Ah, não, mas estudos comprovam que. Não, mas também a ciência foi afetada pelo pecado. Não, mas a experiência que eu tive na minha infância não diz isso. Tá, mas as minhas experiências também foram afetadas pelo pecado. Então tudo foi afetado pelo pecado. Né? Não há nenhuma área que você possa se aproximar sem ter um alerta bem grande. Há efeitos do pecado aqui. Então se aproxime de tudo que você lê, de tudo que você come, de tudo que você veste, de tudo que você usa, de tudo que você pensa, de tudo que se chega perto de você, se aproxima daquilo com essa convicção. Há marcas do pecado aqui. Eu só preciso entender onde. E até quando eu me olho no espelho, há marcas do pecado ali. E eu não estou falando só no sentido literal da minha imagem refletida, como no ser que está ali refletido. Né? Uma questão interessante, quando a gente pensa que nos efeitos, né, na consequência da queda. Né? Mortos e inteiramente corrompidos, né? Mortos em pecados inteiramente corrompidos. A morte do homem, ela se deu efetivamente, sim ou não? Comeu do fruto.
No dia que dela comer, certamente morrerás. Vocês acreditam que se cumpriu aquilo? Sim e não? Adão caiu morto? Se Adão não caiu morto, então a gente não pode dizer que ficou mais ou menos cumprido, assim, Deus não foi tão justo assim, ele disse que ia fazer, mas não fez. Então se Deus faz isso, também posso falar com João que, ó, não faz, senão eu vou te dar, e depois não, passa um pano e deixa. E aí? Morreu ou não morreu? A morte entrou. A morte entrou. Berkoff ele vai explicar isso fazendo a distinção dos 3 tipos de morte, né? Morte física, espiritual e morte eterna. E nas três, aquilo que Deus havia prometido, isso se cumpre, né? Se cumpre. Se você pensar, claro, e a grande discussão aqui é a morte física, né? Se você pensar na morte física, até aquele momento Adão não tinha absolutamente nada do seu corpo enfrentando algum tipo de perda, né? Nós estamos aqui morrendo, né? Em processo de morte. Né? Seu cabelo talvez vai estar um pouco mais branco amanhã. E vai estar mais branco amanhã por quê? Porque parte das coisas estão morrendo e não vão se regenerar. Você vai esquecer de coisas. Por quê? Porque seus neurônios, neste momento, estão morrendo. A sua pele vai começar a se enrugar. Por quê? Porque células que compõem a sua pele, a rigidez dela, estão, nesse momento, morrendo. E isso não acontecia com Adão. Então, Adão começou a morrer naquele momento. Tem um artigo da revista super interessante chamado A Hora da Morte. É muito legal, porque ele vai defender o seguinte: quando de fato o corpo começa a morrer e quando ele para de morrer, né? Porque a gente tem a hora da morte como alguns parâmetros dentro da própria medicina para estabelecer aquilo. Olha, parou o cérebro, parou o coração, hora da morte e tal. Mas isso significa que efetivamente todo o corpo parou naquele momento? E a revista vai dizer que não. Né? Existe até, se não me engano, agora talvez eu falhe aqui a memória, né? Não sei se 3 dias ou 6 dias, me falha a memória, a precisão, 3 dias, né? Até 3 dias depois da hora da morte, existem ainda células no corpo ativas, trabalhando de algum jeito. Então você já foi lá, já decretou a hora da morte, já colocou lá o caixão, tudo bonitinho, as coisas lá, e ainda assim tem alguma coisa ali tentando de alguma forma... Fica nascendo? Eu não sabia disso não. Interessante. Não tá, né? Oi? Falou que fica nascendo o cabelo depois que morre. Então vai ser assim que eu vou recuperar a calma. Aí, ó, vai estar ali, salvou. Glória. Se em vida não for, no caixão vai, né? Mas o que me chama a atenção nesse artigo é justamente mostrar que, nesse momento, nós estamos enfrentando o processo de morte, de coisas que não vão mais voltar. E Adão, por exemplo, não tinha isso antes da queda. Então ele enfrenta a morte física? Sim, no sentido literal. Literal. Quando alguém questiona, mas ele não morreu. Morreu. No dia seguinte ele olhou no espelho, não no espelho, né, reflexo em algum canto que tinha lá, e já havia coisas que não tinham no dia anterior. Mas o que aconteceu? Eu estou morrendo. Né? E não só no sentido de morrendo, não, mas eu já e ainda não, vai acontecer lá na frente. Não, já haviam coisas ali, a partir do momento da queda, que morreram nele, que não ia ter mais jeito. Desligou, morreu. Foi instantânea, né? Oi? A morte espiritual. Aí sim, aí tem os outros aspectos, né? A condição de morte espiritual, que é a separação de Deus, e a ideia até de morte no sentido de carência, né? De depravação total daquilo que lá em Efésios vai nos ser revelado. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Uma condição The Walking Dead, né? Eu estou morto, mas ao mesmo tempo vivo, né? Morto em meus delitos e pecados, mas respirando na carne, né? Então, de fato, isso se dá por conta da queda. Sendo eles tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso se dá por conta da condição do homem. Aí eu sei que vocês já viram Agostinho aqui. Eu sou pecador porque eu peco ou eu peco porque eu sou pecador? Vocês devem ter ouvido isso, né? Eu sou pecador porque um dia eu pequei. Então, ó, como você um dia pecou, então agora você é um pecador. Ou eu peco porque sou pecador?
Eu peco porque sou pecador. Falando a frase rápida, a gente pode tropeçar, né? Mas quando a gente explica com calma, rapidamente vocês que foram muito bem ensinados, pegam aí a charada, né? Eu peco porque sou pecador. O ser humano, em algum momento, ele vai incorrer em pecados, e em algum momento, irmãos, não é lá com 7 anos, não, até lá era um anjo. Não. Em algum momento, muito brevemente, logo ainda no ventre, ele vai pecar porque é pecador. Né? Eu digo que, toda vez que eu falo isso, as pessoas olham assustadas para mim. Né? A condição mais escancarada e evidente do pecado do homem se dá na infância do que necessariamente na vida adulta. Você vê de forma muito mais latente os pecados do ser humano na infância do que na vida adulta. Porque na vida adulta, além de muitas coisas você já ter sido corrigido pelos pais, pela sociedade, pelo policial, pela lei, existem as próprias máscaras sociais que a gente vai admitindo para conviver. Mas na infância, cara, você pega um recém-nascido, é extremamente egoísta. Você trabalhou, você estudou, você está cansado, você preparou janta, deu banho, você quer só dormir. Mas o infeliz é egoísta ao ponto de que se não for do jeito dele, na hora dele, ele vai ficar gritando até você atender e não tem compaixão nem misericórdia e só tem um dia de vida. Um dia de vida, demonstrando todo o pecado que está ali presente. Ele vai berrar e tenta contrariá-lo, que você vai ver. Ele é o rei e o Deus. Satisfaça a vontade dele, do contrário, você está perdido. Então, quando eu olho um bebezinho, eu falo, que grande massa bruta de pecado, né? Que precisa ser moldado. Então você não olha e fala, que anjinho lindo, né? Não, toda desgraça e todo o potencial de desordem está ali. E isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Pode parecer brincadeira, mas se a gente não admite isso como pressuposto, sabe o que acontece na prática? E aqui fala alguém que foi diretor na escola. Na prática, a forma como você lida com os erros do seu filho vai demonstrar o seu entendimento teológico. E aí, por que eu puxo o modelo de quando eu era diretor na escola? Haviam pais que diziam assim, meu filho é culpado até que ele prove o contrário. E havia os pais que diziam o seguinte, não, meu filho jamais. O meu filho não faria uma coisa dessa. O que esse pai está acusando na sua cosmovisão em relação ao pecado dos seus? Não, meu filho é um santo. Meu filho é um anjo. Ele não é capaz de fazer isso, professor. Não, meu filho não. Aí a escola tinha que pegar a câmera, a escola tinha que pegar o depoimento da faxineira, da cozinheira, do amiguinho, da professora, para provar que aquele ser maligno estava errando. Com João Pedro, até que ele prove o contrário, ele está errado. Porque eu tenho grandes expectativas de que, de fato, o pecado está ali. Né? O pecado está ali. Exato. Então, veja, isso é muito importante, irmãos. Eu tenho que olhar para a criança imaginando, está ali, eu sei que está sendo gravado, mas vou falar porque é de fato, está ali um potencial estuprador, está ali um potencial pedófilo. Aquele bebezinho lindo é um potencial assassino louco, doido, transgressor, ladrão, bandido. É um potencial tudo isso. O que vai livrá-lo de tudo isso? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for grande, não vai se desviar dele. Né? Claro, a graça de Deus principalmente para a salvação. Mas Deus compartilha conosco e nos dá a responsabilidade de dar boa educação. Né? Para você corrigir, né, a estultícia da criança, a vara vai corrigir. Então corrige, você tem que olhar e falar, meu filho pode ser tudo isso. Né? Até a questão da homossexualidade, os trejeitos, tudo isso vai estar ali. E você tem que corrigir, fala, filho, não é assim que fala, não é assim que faz, não é assim que vai ser, não é assim que você se comporta. Por isso você vai lá, não pode, não faz, não deve, fala do jeito certo, fala... tudo está ali, ele pode ser um potencial qualquer coisa, ligado a pecado. E nós vamos ter que tratar isso, e claro, contando sempre com a graça de Deus, principalmente que o Senhor um dia vai alcançar aquele coração e salvá-lo e livrá-lo ali do mal. Né? Algumas aplicações importantes para a gente quando nós olhamos a doutrina, quando nós olhamos aqui o Pacto das Obras. Primeiro, a profunda consciência da gravidade do pecado. O Pacto das Obras mostra que Deus leva a obediência a sério e que mesmo uma única transgressão trouxe consequências devastadoras para toda a raça humana. Deus leva o pecado muito, mas muito, muito, muito a sério. Né?
Pastor, Deus é a favor da pena de morte, tanto é a favor que a primeira punição que ele põe é o quê? Pena de morte. No dia que você comer, certamente morrerá. Se não tem maior evidência de que a Bíblia é favorável à pena de morte, você pega e rasga já a primeira ordem de Deus. Qual foi o pecado? O pecado não foi nem matar o outro, o pecado foi simplesmente comer do fruto. Comeu do fruto, desobedeceu, pena de morte. Simples assim. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é algo muito sério. Clareza sobre o padrão moral de Deus. Isso é muito importante. Mas por que Deus foi tão rígido com Adão e Eva? Não tem a ver com quem era Adão e Eva, mas com quem é o nosso Deus, santo, perfeito. Reconhecimento da incapacidade humana para se salvar. Se Adão, em estado de inocência, falhou, quanto mais nós, já marcados pelo pecado. Aí, é muito comum você ouvir assim, né? Quando eu chegar lá no céu, vou encontrar Eva, vou falar um monte para ela, né? Como se nós não fizéssemos muito pior. Né? Como se nós, estando no lugar deles, fôssemos fazer diferente. Nós, irmãos, somos muito piores. Porque, pensa comigo, se Adão e Eva comeram do fruto sem conhecer efetivamente as consequências, porque eles não sabiam, não é? Eles não sabiam o que era morrer, eles nunca tinham participado de um velório. E eles foram lá e comeram. Eles são piores do que a gente? Não. Porque a gente sabe das consequências, a gente sabe o que vai acontecer e vai lá e faz. É ou não é? Quantos acidentes de trânsito porque o camarada tomou uma, ele sabe que vai dar naquilo. E o que ele faz? Mesmo sabendo. Quer ver um exemplo? A primeira vez que eu tive pedra no rim. Começou uma dor, um desconforto, uma dor. É gases isso daqui. Tomei um litro de simeticona e nada de passar. Eu falei, rapaz, não é gases não. E começou a doer, fui para o hospital. Uma dor miserável que eu rolava no chão. Quando eu cheguei no hospital, eu já não aguentava mais ficar em pé. Aí, tá, não sei o quê, fiquei internado, não sei o quê, expeliu, saiu a pedra. Primeira pergunta que eu fiz para o médico. Doutor, pelo amor de Deus, fala para mim o que eu tenho que fazer para nunca mais sentir essa dor. Você toma muito refrigerante? Toma. Corta. Come muito sal? Como. Então, reduz. O senhor tem razão, doutor. Vou começar isso. Quantas outras pedras eu tive depois disso, irmãos? E aí eu falo para vocês, eu já não sabia a consequência. Já não tinha evidência ali concreta do que era. E a gente ainda insiste no pecado, mesmo sabendo. Eles tinham esse benefício da dúvida. Eles não sabiam. Né? Nós somos muito piores que eles, porque a gente erra sabendo. E mais, claro, nossas inclinações já estão agora para o pecado. Né? E eu gosto muito desse termo teológico, né? A inclinação para o pecado. Porque quando você pensa uma rampa, não importa do ponto da rampa que você solta a bolinha, sempre ela vai cair. Sempre ela vai cair. Vai descer. E isso aponta muito para a nossa realidade. Tenho 1 ano na igreja, tenho 10 anos na igreja, tenho 20 anos na igreja, tenho 50 anos na igreja, sou reformado, calvinista, pastor. Não importa, sempre a minha inclinação está para o pecado. Por isso que a gente tem que ter sempre muito zelo, reconhecimento da incapacidade humana para se salvar. Maior valorização da obra redentora de Cristo. Cristo cumpriu perfeitamente aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Onde houve desobediência, ele trouxe obediência completa. Glória a Deus pela pessoa do nosso Cristo. Vamos lá. Pacto da graça. O pacto das obras, no pacto das obras, o homem falhou miseravelmente. Então aprove o Senhor estabelecer um novo pacto. A doutrina do pacto da graça é vista nas Escrituras a partir de Gênesis 3, até o último versículo de Apocalipse 22. Todo o restante da Escritura agora vai tratar desse pacto. Por isso que, em alguma medida, embora a gente já possa ver isso lá em Gênesis 3,15, mas você não vai ver um único texto que fala tudo, né, que mostre esse pacto sendo estabelecido, ao contrário daquilo que foi o primeiro pacto das obras. Né? Esse é o campo de atuação desta segunda aliança, que vigora até hoje. Mas onde ela é primeiramente vista é no famoso verso lá de Gênesis 3,15, chamado aí de proto-evangelho. Né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há aqui os elementos do pacto. Há partes envolvidas, Deus e a humanidade. Né? A figura do próprio Deus provendo solução, a figura da humanidade, tanto gerando este prometido de Deus, como também
este próprio prometido vindo da geração humana. Então há aqui tanto Deus como também o homem. Há aqui uma condição, ele vem justamente para ferir ali a serpente, ou seja, desfazer a obra do diabo, e a consequência, né? A consequência é que antes ele será também ferido, né? Então todos os elementos do pacto estão presentes aqui, mas claro, isso vai sendo revelado e posto de forma mais clara em toda a Escritura no decorrer da Bíblia. Olhando apenas para este versículo, é difícil identificar todas essas características elementares de uma aliança. Eu falei delas aqui rapidamente, você fala, pastor, uau, você viu muita coisa que não está ali claramente. E ok, eu só estou falando de forma superficial porque isso está amplamente revelado na Escritura. Mas, como foi dito, a aliança da graça abrange toda a palavra de Deus a partir daí. E não faltam textos bíblicos que a fundamentem. Como Robertson bem explica, na medida que a história se desenrola, tornam-se manifestas as implicações mais completas da aliança da redenção. Cada vez mais nós vamos olhando a Escritura e vendo presente essa aliança do Senhor, provendo graciosamente ao homem a salvação e vida eterna. Então, é amplo na Escritura nós vermos, e por isso que a gente fala, né, de teologia da aliança, né? E a Bíblia o tempo todo está falando da graça de Deus. Que horas são, pessoal? Só para eu... 9h12. Eu tenho até 9h30, é isso? Tá bom, 15 minutos. Vai dar. As partes contratantes. As partes contratantes permanecem sendo Deus e o homem. Mas agora o homem caído. Orton deixa isso claro. Como a aliança da criação, essa aliança, a da graça, é feita entre Deus e os seus parceiros humanos. Neste caso, Adão caído, Sete, Abraão e Davi. Além disso, tal como no Pacto das Obras, a questão do cabeça federal permanece. Antes, Adão era o representante, o mediador da aliança, mas após a queda isso muda. Jesus é o representante dos homens agora. Então, veja, você tinha no primeiro pacto Deus e a humanidade representada na figura de Adão. Isso muda no Pacto das Obras, da graça? Não, continua sendo Deus e a humanidade. Qual é a grande beleza do Pacto da Graça? Que quem assume o papel de nosso representante, de nosso cabeça federal agora é Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada no texto de Romanos 5? Romanos 5, 19 a 21 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que o texto é claro em dizer, pela desobediência de um só homem. Quem foi esse um só homem que desobedeceu? Adão. Aí vem a ideia, né, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só Adão pecou? Não. Todos que vieram depois também? Pecaram. Não é? Mas onde abunda a graça? Quem foi o homem perfeito que assume a nossa representação agora? Cristo Jesus. Mas por que a graça é muito mais abundante do que a condição do pecado? Porque se no pecado Adão pecou e todos nós depois pecamos e fazemos ainda pior do que Adão, na graça, alguém consegue igualar-se a Cristo, nosso representante? Não. Então, olha que interessante, né, essa expressão, superabundou a graça. Não é que quanto mais pecador miserável você for, melhor agraciado você vai ser. Embora também isso seja uma verdade no que diz respeito à bondade de Deus manifestando-se mesmo a piores dos pecadores, né? Mas observe, Adão pecou e a gente, além de se igualar a ele em desobediência, a gente faz ainda pior do que ele. Jesus assume o nosso lugar nessa representação, cumpre perfeitamente a lei, mas a gente não consegue
se igualar a ele, nem tampouco superá-lo. Né? A graça de Deus muito maior. Veja que Paulo coloca de forma muito clara, então, uma mudança de representante. Antes, Adão nos representava, agora nós podemos estar debaixo da representação de Cristo. Como? É o que veremos daqui a pouco. As condições. No pacto de obras, a condição era obediência. Adão desobedeceu e caiu. Mas no pacto da graça, há uma espécie de inversão da condição. Como explica Horton, mais uma vez, ele diz assim: assim, em vez de ser uma aliança baseada na lei, fazer isto e vivereis, que corresponde então à ideia de obediência, essa é agora baseada na promessa. Vivam e então façam aquilo que está sendo preceituado. Essa promessa corresponde então ao quê? Fé. Deixe-me explicar. Antes você tinha, para permanecer na graça de Deus já dada e entregue a Adão, ele tinha que permanecer em obediência. Agora, nós precisamos do quê? De obediência ou fazer para ter? Não. A gente precisa crer e então, para além de receber a salvação, é aí que é possível a gente também fazer alguma coisa. Então, quando eu creio na promessa de salvação através da pessoa de Cristo, é que este mesmo Deus que me habilita para esta crença, me habilita também agora a viver baseado nesta promessa em perfeita obediência a Ele. Então, eu creio na promessa e então tenho condições de viver e fazer alguma coisa. Deixa eu explicar isso, falar um pouquinho dessa ideia da nossa união com Cristo. Né? A união com Cristo ela é vital e fundamental não apenas para a salvação, mas também para a santificação. Tendo sido escolhidos nele, na pessoa de Cristo Jesus. Deus, nele, em seu Filho, nos predestinou para sermos santos em quem? Nele, em Cristo Jesus. Tudo isso mostra que a nossa união com Cristo é fundamental para que nele, unidos a ele, Cristo Jesus, nós tenhamos todos os efeitos da sua justiça imputados sobre nós. Então, a minha união com Cristo ela é fundamental para a minha salvação, ok? Ok. Unido a Ele, então estou debaixo da representatividade dele. Mas não somente a união com Cristo para que Ele assuma a minha representação e então eu tenha a salvação por meio desta fé em Cristo. Mas também para a santificação eu preciso estar nele, em Cristo Jesus. Por isso João, falando sobre santificação, capítulo 1, 2, 3 da sua primeira carta, ele vai insistir, permanecei nele. Permanecei nele. É impossível eu ter vida eterna, salvação, libertação do pecado sem Cristo. Talvez isso não seja novidade para você. Mas é impossível também eu ter vida santa sem Cristo. Pastor, isso é tão óbvio, você está perdendo tempo falando disso. Pode parecer muito óbvio, mas na prática, por vezes, a gente não pensa assim. Qual é a primeira coisa que a gente tende a fazer quando estamos vivendo em pecado? Se esconder, fugir de Deus. E qual é a resposta que muitas vezes a gente vai dar? Pastor, eu entendo aí o que você está falando, mas é assim, eu tenho que acertar algumas coisas na minha vida e o quanto antes eu quero voltar. Já ouviu isso? Eu tinha um amigo, muito amigo meu, não crente, que eu evangelizava ele sempre respondia a mesma coisa. Eu entendo, eu concordo, mas eu tenho que acertar algumas coisas na minha vida primeiro, para depois eu ir. Né? E ele falava assim, porque se for para ir, que nem esses crentes que eu vejo aqui, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Eu tive a graça de batizá-lo em 2022, e esse alguém era meu sogro. Né? Pela graça de Deus, diácono na igreja onde ele congrega hoje. Né? E é muito comum a gente ouvir isso. Não, pastor, eu estou em pecado e assim que eu resolver isso, assim que eu me livrar disso, assim que eu me acertar com Deus, eu volto. Qual é o pressuposto dessa pessoa? Que eu consigo, sem Cristo, fazer alguma coisa. Né? Quantas vezes você, de repente, já pensou, né? Não, nem vou na igreja, hoje é domingo de ceia. Vixe, minha semana foi terrível, nem vou lá. É um pensamento equivocado.
Eu preciso me unir a Cristo. Claro, não estou falando de ser envergonhice, né? Você vir na igreja e continuar fazendo tudo errado. Não. Mas eu preciso entender que, longe de Cristo, é impossível que eu vença o pecado. A minha união com Cristo é uma realidade não apenas para a salvação, necessária não apenas para que eu me livre da condenação, mas para que eu também permaneça em santidade. Então, unido a Cristo é que eu tenho condições de vencer o maligno. Do contrário, sem chance. Então, acabei de pecar, fazer um monte de coisa errada, errei. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, pastor? Dobre seu joelho, ora, abre a Bíblia e leia. E se tiver culto naquele dia, vá para a igreja. Ah, mas Deus vai me aceitar? Não, você não vai aceitar mesmo, não. Ele vai aceitar Cristo Jesus, o seu representante. E unido a este Cristo, você tem condições de viver e então fazer alguma coisa. E não o contrário. Promessa e maldição no pacto da graça. Essas permanecem a mesma do pacto das obras, vida e morte. Qual era a promessa lá para Adão no pacto das obras? Todas as árvores estão aí, pra você comer livremente. Está aí. É graça de Deus. É vida e abundância. Qual era a maldição? No dia em que comer, certamente, morrerás. E no pacto da graça? É a mesma coisa. Se nós cremos em Cristo, nós temos vida e vida em abundância. Mas quem não crê, já está condenado. Vida e morte. Essas permanecem as mesmas do pacto das obras, vida e morte, mas agora com alguns adendos oferecidos na salvação, em Cristo Jesus. A promessa se resume a: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Presente em diversas passagens da Escritura. Não foi assim quando Deus chama Abraão? Olha, eu vou ser o seu Deus, o Deus da sua descendência. E essa promessa, em todos esses textos aqui, ela é vista, né? Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Nós poderíamos ler esses textos, estão aí, leiam com calma depois em casa, que essa é a grande promessa. Eu quero ser o Deus de vocês. E se pela fé vocês crerem, né, na promessa que eu faço a vocês, a promessa do meu filho, vocês serão o meu povo. Berkoff vai explicar isso da seguinte forma. Esta única promessa realmente inclui todas as outras promessas, tais como a promessa de diversas bênçãos temporais, que muitas vezes servem para simbolizar as de natureza espiritual. Então, veja, Deus promete que o seu povo vai ser abençoado? Sim. Isso é uma garantia contínua de que eu sou parte do povo de Deus e sempre vou ser abençoado? Não. Aí Berkoff ele é preciso em usar, né? Que muitas vezes servem, muitas vezes, não todas as vezes, mas é verdade que as bênçãos materiais servem em alguma medida, em alguns momentos, para mostrar as bênçãos também de natureza espiritual. Né? A promessa de jurisdição, incluindo a adoção de filhos. Né? Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, eu sou o pai de vocês, vocês são agora os meus filhos por meio de Cristo, o nosso representante. Né? A promessa do Espírito de Deus para a plena e livre aplicação da obra de redenção e de todas as bênçãos da salvação, e a promessa de glorificação final numa vida que jamais terá fim. Tudo isso nos foi prometido. Deus nos promete bênçãos materiais, Deus nos promete bênção espiritual, Deus nos promete uma bênção e uma vida eterna e glória na realidade futura, que jamais terá fim. Deus promete a aplicação do Santo Espírito para que tudo isso, claro, seja possível. Tudo isso são promessas, né, para aqueles que nele creem. E quais são aí os sacramentos, símbolos da aliança da graça de Deus com o seu povo? Quais são os símbolos? A ceia, o batismo, isso na realidade no Novo Testamento. E no Antigo Testamento? Circuncisão e a Páscoa. A circuncisão na Nova Aliança, no Novo Testamento, está sendo substituída por qual símbolo? Batismo. E a Páscoa, por qual símbolo? A ceia do Senhor. Por isso, quando nós falamos sobre batismo infantil, nós estamos falando que isso é, basicamente, algo daqueles que são da teologia aliancista. Né? Por quê? Perceba tudo que você tem que entender para depois compreender o batismo infantil. É perfeito quando a gente faz essa trajetória e chega lá no batismo infantil. Fica tudo muito mais claro. Quando eu entendo que, na verdade, o tempo todo Deus está falando de aliança.
E coloca aquilo ali como um símbolo, não como um meio para, mas como um sinal visível de algo que ele já fez. Ok? Nós não vamos gastar tempo falando de circuncisão e batismo, senão seria mais 1 hora para falar de cada um dos 4, né? Então mais 4 horas aí. Mas são elementos visíveis de uma graça invisível. As promessas de Deus já estão estabelecidas sobre nós. E até mesmo, porque lembra que os sacramentos eles estão ali para representar tanto a bênção quanto a maldição. É verdade que você, na Páscoa, lembrava da bênção de sair às pressas, né? Daí o pão ser um pão asmo que nem deu tempo de crescer, sair às pressas porque o Senhor os livrou. O sangue nos umbrais da porta como sinal de que o anjo da morte não passou por ali. É bênção. Mas, ao mesmo tempo, este sangue é um sangue de um animal que precisou morrer. A maldição por conta dos pecados. As ervas amargas para se lembrar de um tempo, de um povo na escravidão. Então, quando você olha agora para a ceia do Senhor, é bem verdade que a ceia ela tem esses 2 momentos, né? Eu lembro uma vez que, só comentando aqui, Vencedores por Cristo fez aquela música Vinho e Pão. Uma melodia bem contrita e calminha, sossegada. E depois a IP Alpha fez uma versão bem animadona, tal, né? E aí, uma vez o grupo de música lá da igreja colocou para tocar Vinho e Pão no momento da ceia. Isso era relativamente comum, em muitos momentos já havia sido cantada aquela música na versão do Vencedores por Cristo. E, por algum motivo, eles fizeram a versão da IP Alpha, né? Daí eu falei, olha, não façam mais assim, no momento da distribuição dos elementos, né? Qualquer coisa, façam as 2 versões, mas em momentos diferentes. No primeiro momento em que nós estamos confessando o pecado e a participar, façam a versão dos Vencedores por Cristo, mas ali muito mais ligada a você parar, pensar e refletir sobre o que causou a morte de Cristo na cruz, os meus pecados, mas depois faça a versão celebrativa da IP Alpha, que é lá em cima, feliz, contente, porque também é verdade que ao mesmo tempo que eu olho e vejo o sangue de Cristo e aquele pão moído, o trigo moído por conta dos meus pecados, por outro lado, aquilo também é símbolo da bênção, da promessa de que ali está vida e salvação. Então você pode viver os 2 momentos de tristeza e ao mesmo tempo de alegria profunda ao participar da ceia. Diga, meu irmão. À vontade. No Pacto das Obras, ali o homem perde o seu livre-arbítrio, no pacto da graça que o homem venha adquirir, realmente fica sem livre-arbítrio. Eu vou ficar no termo livre-arbítrio, como é usualmente tido pela maioria. Livre-arbítrio pleno, somente Deus teve. Tá? Mas eu entendo que quando o irmão fala livre-arbítrio, é o senso comum de poder escolher algo. Sim, nesse sentido, ali, antes da queda, Adão tinha essa possibilidade de escolher obedecer e viver em obediência. E pós-queda, ele não tem mais essa condição de escolher não pecar. Ainda que ele fale, eu não quero pecar. Infelizmente, a gente peca. Tá? O desenrolar do pacto, eu coloco esse versículo que resume muito bem o que se deu no pacto da graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que estes não pereçam, mas tenham a vida eterna. Obviamente, no pacto da graça, Cristo cumpriu. E, obviamente, aqueles que creem, que foi a condição estabelecida nessa relação bilateral, estes terão a vida eterna. Aplicações e a gente termina. Primeiro, segurança e descanso na salvação. O pacto da graça ensina que a salvação não depende da constância do nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus às suas próprias promessas. Tem vezes que a gente está muito bem na nossa vida cristã, né? Mas tem vezes também que a gente está uma miséria só. Né? Que bom que a graça de Deus não depende disso. Não importa o que eu faça para Ele me amar mais ou menos. Ele me ama e isso é graça. Vida marcada por gratidão, não por medo. Se Deus nos salvou quando nada merecíamos, toda a vida cristã passa a ser uma resposta de gratidão. Gratidão. Isso é fantástico, irmãos. É muito curioso porque quando você pega pessoas que não foram ensinadas pela doutrina da graça,
elas vão servir o tempo todo baseadas no medo. Por que você dá o dízimo? Não, senão o devorador vai vir e eu vou ficar pobre. Por que você vai na igreja e ajuda limpando? Não, porque se eu não fizer isso eu vou pegar um câncer, uma doença, não sei o quê. É sempre o medo, é sempre o medo. Né? Conta uma... Vou pular, senão vai tomar o tempo. Mas veja que isso não é saudável. O que deve ser a minha motivação para fazer o que é certo? Resposta de gratidão, porque Ele me salvou. Ele me salvou. Vir à igreja, orar, participar da vigília, ajudar no louvor, na limpeza. Isso aqui não é para eu conquistar nada. Não é para eu ganhar nada. Eu não vou fazer por medo. Ah, se eu não fizer, meu Deus, perdi minha bênção. Não. Eu já fui muito abençoado, muito agraciado. A graça do Senhor me alcançou, então eu faço não por medo, mas por gratidão. Humildade profunda diante de Deus e das pessoas. Primeiro diante de Deus, claro. Eu não tenho a menor condição de determinar alguma coisa para Deus, de decretar alguma coisa para Deus. Foi Ele que me salvou. Eu não posso falar, eu não aceito alguma coisa. Né? Alguém chega e fala assim, irmão, você está bem? Eu estou bem melhor do que eu mereço. Eu mereci um inferno. Eu já tive momentos na minha vida muito difíceis, muito ruim. Eu estava acabado, assim, mal. Alguém chegava e mim, e aí, pastor, como é que você está? Eu falei, irmão, eu estou bem. Estou muito bem. Como assim, pastor? Irmão, eu estou muito bem, eu mereci um inferno. Eu merecia estar lascado lá. Eu só estou com esse problema é circunstancial, logo passa. Eu merecia coisa bem pior. Humildade diante de Deus, mas humildade também diante das pessoas. Não é incomum os crentes serem justamente acusados de soberbos. Porque olha para o ímpio, não sou como esses aí. Irmão, se não fosse crise na nossa vida, a gente estaria fazendo, né? Passa aquele carro tocando funk, né? Aqui não acontece isso, né? Já percebi que não acontece. Lá em Taboão da Serra acontecia. Aí você falava, que cai um raio do céu, que exploda esse ímpio miserável, que esse corintiano vai não sei de onde. Aí você... Irmãos, nós faríamos igual ou pior. Igual ou pior. Qual é a grande diferença? A graça nos alcançou. E essa humildade, irmãos, começa com os nossos irmãos. Às vezes o irmãozinho do seu lado vai errar com você, você vai praguejar contra ele. Pense, eu poderia estar fazendo igual ou pior. A graça de Deus me alcançou e talvez eu já esteja vivendo um ponto de maior maturidade na minha vida cristã sem cometer esses erros. Vou ser um pouco mais paciente com esse irmão, vou perdoá-lo, vou caminhar com ele mais um tanto, porque afinal de contas, a única coisa que me diferencia ou que me põe numa condição melhor é porque a graça de Deus veio sobre mim. Me permite essa colocação sua, lembra muito Filipenses 2:3. Nós devemos tratar o nosso próximo como se fosse melhor do que nós. Sim, exato. Isso é muito bom. Exato. Eu sempre medito nessa passagem de Deus. Faz bem. Compromisso com a missão e com o discipulado. Se Deus decidiu salvar por graça, Ele também decidiu usar meios, pregação, testemunho e a igreja. Que bom que é pela graça. Que bom que não é pelo mérito do pastor. Que bom que não é pela estratégia, pela localização, pelo engajamento nas redes sociais. Que bom que não é por algum artifício humano. Que bom que é pela graça. É só por isso que a gente sai e prega. Se dependesse da cultura, se dependesse do linguajar, se dependesse da boa localização da igreja, se dependesse disso e daquilo outro para que o pecador fosse alcançado, a gente estava tudo perdido, né? E é isso, irmãos. Alguma dúvida, alguma contribuição, participação, reclamação? A reclamação eu faço com o pastor Leonardo, tá bom? É isso. Então vamos orar. Vamos dar graças ao nosso Deus. Senhor, muito, muito obrigado por estabelecer aliança conosco, por escolher soberanamente se relacionar conosco, pecadores falhos que somos. Obrigado a Deus por fazer isso de um modo e de um jeito que nós consigamos entender, perceber. Obrigado por isso. E, ó Deus, obrigado pela graça manifesta na pessoa de Cristo Jesus, sem a qual nós não teríamos nem vida, nem salvação, nem tampouco condições de fazer alguma coisa certa. Obrigado a Deus porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Ajuda-nos a responder isso com gratidão, com serviço, com proclamação da Tua palavra, com humildade a Ti e ao nosso próximo. Que assim seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.